Bom, pessoal, professor Sandro na área. Hoje, Saúde Pública 4, na turma regular. A gente vai falar sobre as doenças infecciosas, né, que são muito cobradas em provas, né, bancas como a própria FGV, né, as bancas militares. A IBFC, que é uma banca que está todo mundo atento agora, né, por causa dos concursos da EBSER, né, normalmente cobram, né, questões relacionadas às doenças infecciosas. E eles variam, tá? Cobram sarampo, cobram leptospirose, claro, cobram dengue, né, e outras patologias que a gente já falou aqui, como tuberculose e hanseníase. Mas hoje a gente vai começar falando justamente, né, sobre a dengue, né, que é uma doença, né, muito presente, né, principalmente ao pessoal aqui do sudeste, né, do Brasil, porque é uma doença, né, que vem ocasionando, né, problemas e eventos em relação à saúde pública. Né? Ela é uma doença hoje considerada endêmica, né, com, né, uma constituição assim, sazonal, que nós diríamos, né, porque ela tem um aumento do número de casos justamente no período de maior calor e maiores chuvas, não é isso? Isso provoca o acúmulo propriamente da água e é um momento, na verdade, completamente adequado para os criadouros dos mosquitos, né? Para o mosquito Aedes aegypti. Tá? Então, ela tem essa característica, né, de ser uma doença que está muito relacionada ao clima favorável. Né? Então, países com um clima tropical e subtropical, né, caracterizados por climas quentes, né, e por índices pluviométricos também altos, acabam, na verdade, favorecendo, né, ao Aedes aegypti, né, a vida desse mosquito, e é justamente ele que acaba transmitindo tanto a dengue, quanto a chikungunya, quanto a zika e propriamente a febre amarela urbana. Tá? Em relação à dengue, clinicamente, a gente deve lembrar que ela é uma doença febril aguda, né? Uma doença de curto período de evolução, por isso considerada aí uma doença aguda. Normalmente o paciente com dengue ele cursa, né, no máximo até 7 dias com os sinais mais presentes da dengue, né? O completo bem-estar físico, né, o completo restabelecimento do paciente pode demorar um pouquinho a mais para vir, mas o período propriamente dos sinais e sintomas agudos está relacionado com esse tempo de 7 dias. Então é uma doença febril, caracterizada por uma febre alta, normalmente é o primeiro sintoma a aparecer, e há uma doença também que normalmente tem um aspecto benigno. Alguns pacientes podem evoluir para as formas graves da dengue, né, com síndromes de choque da dengue, né, a própria febre hemorrágica, mas a grande maioria dos pacientes vai ter o curso da doença de forma benigna. Então, a primeira manifestação, como eu falei, é a febre, geralmente de 39 a 40 graus, isso marca, né, a dengue por ser uma doença, né, de febre alta. Tá? Essa febre ela não constitui um sinal de alarme, que é muito importante a gente lembrar isso, porque mesmo os pacientes que apresentam febre alta, que é a grande maioria, quase a totalidade deles, no caso da dengue sintomática, esses pacientes não necessariamente, por evoluírem com essa febre alta, vão apresentar gravidade. Né? Não tem relação a febre alta com a gravidade no caso da dengue. Outros sinais, como por exemplo, os vômitos persistentes, dor abdominal intensa, né? A hipotermia, esse sim tem relação com a evolução do quadro grave da dengue, mas a febre não. Tá? Mesmo os pacientes que cursam de forma benigna vão apresentar esse quadro de febre alta. Então, uma doença de início abrupto, associada à cefaleia, à fadiga, tá legal? À dor retroorbitária, à mialgia, à artralgia,
sinais e sintomas gastrointestinais. Então, uma outra característica da dengue é que ela é considerada uma doença de largo espectro clínico. O que é isso, né? Quando nós falamos que uma doença tem um largo espectro clínico? É porque os sinais e sintomas variam muito de paciente para paciente. Por isso que a dengue ela pode ser confundida com diversas outras patologias, né? A dengue pode ser confundida com a própria zika, com a chikungunya, com a febre amarela, com a malária, com as hepatites, por exemplo, né? Principalmente hepatite A, leptospirose. Então ela é uma virose, né, que apresenta uma variedade muito grande de sinais e sintomas, e isso pode provocar, inclusive, né, uma dificuldade no diagnóstico mais preciso. E aí, por isso, a gente diz que a dengue é uma doença de largo espectro clínico. Existe a possibilidade, né, de alguns pacientes evoluírem com o que nós chamamos de sinais hemorrágicos. Podem ser sinais hemorrágicos mais brandos, como, por exemplo, as manchas na pele, né, como nós dizemos, o exantema petequial, na verdade, o que nós chamamos de manifestação hemorrágica cutânea, tudo bem? Que pode ser induzida quando nós fazemos a prova do laço e ela dá o resultado positivo. Ou ela pode ser espontânea, o paciente ele já pode chegar na unidade de saúde com a presença das petequias, ou seja, então ele tem uma manifestação hemorrágica cutânea espontânea, não foi induzida pelo examinador. Tá legal? E podem provocar, né? Podem, na verdade, ter quadros de hemorragia mais graves, como, por exemplo, hematêmese, melena, aumento do fluxo menstrual. Isso está muito relacionado, propriamente, né, com a diminuição do número de plaquetas, né? A ação do vírus na medula óssea, que acaba provocando a diminuição do número de plaquetas, e isso acaba favorecendo aos quadros de hemorragia. Alguns pacientes eles podem evoluir para as formas graves da doença. E como eu falei anteriormente, apresentar o que nós denominamos os sinais de alarme da dengue. Principalmente no período da doença, ou numa fase da doença, né, desses dias, que é um período denominado de desfervescência, período onde o paciente ele deixa de ter febre. É justamente quando a febre cede que o paciente com dengue tem maior probabilidade de evoluir para a gravidade. É normalmente no período onde esse paciente tem o retorno do equilíbrio da temperatura, ou seja, a temperatura dele volta ao normal, sem mais a presença de febre, é que esse paciente normalmente, claro, aqueles que vão evoluir gravemente, apresentam os chamados sinais de alarme. Tudo bem? E é importante também ressaltar que o que determina a gravidade para a dengue está relacionado principalmente, o fator, né, que determina a gravidade da dengue, está relacionado justamente ao aumento do extravasamento plasmático. Pessoal, vamos lembrar um pouquinho aqui de fisiologia, tá legal? Aqui, por exemplo, nós temos um vaso sanguíneo e o fluxo sanguíneo. Tudo bem? A gente denomina a parte líquida do sangue de plasma, não é isso? E se a gente lembrar de fisiologia, a gente sabe que as paredes dos nossos vasos, né, as paredes, né, o endotélio vascular, ele é permeável. Então, a todo momento, né, o nosso plasma sanguíneo, ele dá uma passeada fora dos vasos sanguíneos e depois retorna. Num prazo de 24 horas, cada porçãozinha do nosso plasma, em algum momento, saiu e foi fazer um passeio fora dos vasos e depois retornou para dentro desses vasos. Tudo bem? Essa entrada e saída do líquido, né, do plasma, da parte líquida do sangue, através do nosso endotélio vascular, é controlada por uma pressão que nós denominamos de pressão oncótica. Tá legal? Que é justamente denominada pela, ou na verdade, produzida ou controlada pelo que nós chamamos de metabolismo das proteínas. Tudo bem? Quando um paciente tem dengue, o que acontece? Por um motivo que a ciência ainda não sabe explicar,
Totalmente. A parede dos nossos vasos tornam-se mais permeáveis. Então há um desequilíbrio com um extravasamento aumentado do plasma para o espaço extravascular. E aí, esse líquido ele se deposita, por exemplo, entre as pleuras, provocando um derrame pleural, na cavidade abdominal, pode provocar um derrame, um tamponamento cardíaco, porque pode ficar no pericárdio. Então, a gente tem um extravasamento plasmático e, claro, uma perda de líquido, justamente na nossa circulação sanguínea. E isso pode, inclusive, levar ao choque. Então, o que provoca o extravasamento plasmático, nós não ainda sabemos explicar adequadamente. Mas o que a gente pode entender que é justamente esse extravasamento plasmático que vai alertar, ou vai, na verdade, ser um parâmetro para que nós possamos identificar os pacientes que evoluem com gravidade. E aí a gente pode perguntar, como é que a gente vê o quanto de plasma está extravasando? Né? O quanto de plasma esse paciente está perdendo para o espaço extravascular? A gente pode fazer isso através de um exame de imagem. Por exemplo, se esse paciente tem uma insuficiência respiratória com dengue, provavelmente é porque ele está com derrame o quê? Pleural. Então, no raio-x, a gente vai ver o derrame pleural. Às vezes, ele tem uma coleção de líquido abdominal. No ultrassom, você encontra. Mas existe uma forma mais fácil de você ter, inclusive, um parâmetro melhor da perda desse volume. Qual é? O hemograma. Por quê, gente? Vamos pensar. O sangue, não é isso? Ele tem uma parte líquida, que a gente chama, né, de plasma, não é isso? E a gente tem uma parte que é das células, dos componentes sanguíneos, que no nosso segundo grau a gente chamava de elementos figurados, lembram disso? Então, são as plaquetas, os leucócitos, não é isso? Essas células, elas estão todas aonde? No nosso sangue, circulando. Vamos pensar que o nosso sangue é uma solução. Então, a parte líquida é o plasma e a parte sólida, vamos pensar assim, a areinha daquela solução, tá legal? São justamente as nossas células. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho uma solução onde eu tenho água e eu tenho a areia, que eu vou estar comparando isso aqui sendo sangue e essa areia sendo as células, quando eu tiro a parte líquida, ou seja, o plasma, o que acontece com essa solução? Ela fica mais ou menos concentrada? Mais concentrada. E isso vai explicar justamente o resultado do meu hemograma em um paciente com dengue. O hematócrito desse paciente vai estar o quê? Elevado. O paciente tem um quadro que a gente chama de hemoconcentração. Quanto maior a hemoconcentração, maior é a quantidade de plasma que extravasou. E se isso indica a gravidade desse paciente, quanto mais plasma ele extravasou, mais perto da gravidade esse paciente se encontra. Tudo bem? Então, a gravidade da dengue, ela está relacionada ao extravasamento plasmático, que é observado através da hemoconcentração, a hipoalbuminemia, porque é uma proteína que tem a ver com a pressão oncótica. Se eu perco, se eu tenho menos proteína, eu vou acabar tendo o quê? Mais extravasamento, tá legal? E aos derrames cavitários, que estão justamente sendo provocados por esse líquido aqui que se extravasou.
Tá? Então, quando a banca numa prova pergunta qual é o fator determinante dos casos graves de dengue, toma cuidado. Por quê? Porque a maioria dos candidatos acaba marcando plaquetopenia. E não é. Tá legal? O fator determinante da gravidade da dengue é o quê? O extravasamento plasmático. É a hemoconcentração. Tá legal? É o aumento do resultado do hematócrito. Então, o hematócrito está lá entre 43, por exemplo, você vai ver o hematócrito do paciente em torno de 54. Por quê? Está hemoconcentrado, ok? O agente etiológico, o vírus da dengue, ele é um vírus denominado arbovírus do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae, ok? E hoje nós conhecemos 4 sorotipos: o dengue tipo 1, o dengue tipo 2, o dengue tipo 3 e o dengue tipo 4. Quando você tem dengue por um desses tipos, você se torna imune à dengue por aquele determinado vírus. O vírus da dengue, ele tem uma característica que a gente chama de imunogenicidade, ou seja, ele induz ao hospedeiro imunidade contra ele mesmo. Só que só tem um problema. Essa imunidade, ela é soroespecífica. Então, se você tiver dengue pelo vírus tipo 1, você não vai ter mais dengue pelo vírus tipo 1. Você pode ter pelo 2, você pode ter pelo 3, você pode ter pelo 4, mas pelo 1 você não vai ter mais. Por quê? Porque você acabou, a partir do contato com esse vírus, produzindo anticorpos, e esses anticorpos são anticorpos permanentes. Tudo bem? Ah, professor, então quer dizer que eu só posso ter 4 vezes dengue. No máximo, você só pode ter 4 vezes dengue. Tudo bem? Por quê? Porque a gente só conhece, até hoje, 4 sorotipos. Tá legal? Os vetores. O vetor principal da dengue no Brasil é o Aedes aegypti. Tudo bem? Tem outro mosquito, inclusive do gênero Aedes, o Aedes albopictus. Só que o Aedes albopictus, ele não tem importância na transmissão do vírus da dengue no Brasil. Ele não tem importância epidemiológica no Brasil. Na Ásia, por exemplo, o Aedes albopictus é o principal transmissor da dengue. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o principal transmissor é o Aedes aegypti. Tá legal? A fêmea do Aedes aegypti é que acaba, na verdade, consumindo, picando a população humana, ok? E nesse momento acaba transferindo esse vírus para essas pessoas. Tá? O mosquito normalmente vive em torno de 4 a 6 semanas, 4 a 8 semanas, dependendo da bibliografia, e a fêmea coloca ovos de 4 a 6 vezes durante a vida dela. Só que de cada vez ela pode colocar até 100 ovos. E esses ovos, eles são permanentes, eles permanecem viáveis no meio ambiente por mais de 1 ano. Então, quando a gente fala assim, tem que esvaziar o pratinho da planta. Se a gente só esvaziar e tiver o ovo do Aedes aegypti ali, o ovo ele fica aderido ali, e quando tiver novamente água, ele vai evoluir até chegar ao mosquito adulto. Ele evolui para a pulpa, depois para a larva e, finalmente, para o mosquito Aedes aegypti. Tá legal? Então, esse mosquito que foi trazido para o Brasil de novo na década de 70, porque antes ele tinha sido eliminado, tá legal? Ele foi trazido através dos navios, ele acabou se instalando e aqui ele mantém-se em todas as unidades federativas do país. Nós temos a Aedes aegypti hoje em todos os estados brasileiros. Então, o modo de transmissão é através da picada do mosquito. Então, a fêmea pica um indivíduo infectado e leva esse vírus para um outro indivíduo. Normalmente, ela demora de 8 a 12 dias para estar pronta para transmitir esse vírus para outro cidadão. Esse período de 8 a 12 dias de preparo para o mosquito acabar picando uma outra pessoa é chamado de período de incubação
extrínseco, tá legal? O período de incubação mesmo, que é o período entre a picada e o início dos sinais e sintomas, tem, em média, um período de 5 a 6 dias. Ele pode variar de 3 a 15, mas o período médio é de 5 a 6 dias. A transmissibilidade, né? Enquanto o indivíduo estiver no período virêmico, ou seja, com um vírus circulando em sua corrente sanguínea, esse indivíduo está transmitindo o vírus. Só que ele não transmite pessoa a pessoa, né? Ele é picado por um mosquito e esse mosquito leva esse vírus até outro indivíduo. Esse período de viremia, ele vai desde 24 horas antes dos sinais e sintomas até o 6º dia de evolução da doença, tá? E o diagnóstico? Deixa eu apagar aqui. Quando a gente fala de diagnóstico em relação à dengue, a gente está falando propriamente de 2 grupos de exames. Os exames específicos e os exames inespecíficos. Tudo bem? Quais são os exames específicos? O isolamento viral, que é o exame que vai detectar o vírus na corrente sanguínea do indivíduo, tudo bem? E a sorologia, que vai pesquisar o quê? Os anticorpos, a imunoglobulina M, através do exame ELISA, tá legal? Na corrente sanguínea do indivíduo. O que é importante a gente lembrar para uma prova? Que o isolamento viral, eu não estou pesquisando o vírus, estou. Então, se eu demorar, né, muito tempo para coletar esse exame nesse indivíduo, o vírus ele vai desaparecer da corrente sanguínea. Então, o isolamento viral, a gente deve colher até o quinto dia de evolução da doença. E a sorologia? A sorologia, ela vai pesquisar anticorpos. Só que, por exemplo, vamos pensar no seguinte. Vamos dizer que eu estou com dengue. Comecei a ensinar em sintomas hoje. Você acha que se eu coletar sangue, eu vou achar o anticorpo no mesmo dia? Não. Eu não tenho anticorpo em quantidade suficiente para ser o quê? Identificado pelo exame. Então, eu vou ter que esperar. Então, para o exame de sorologia, eu vou fazer a partir do 6º dia de evolução dos sinais e sintomas. Tá legal? Esses 2 exames são denominados exames específicos. Eles fecham o diagnóstico laboratorial. Agora, os exames inespecíficos, eles não fecham o diagnóstico, mas eles vão verificar a condição desse paciente laboratorialmente. Qual é o exame que a gente vai fazer nesse paciente? O hemograma, já que o que estabelece a gravidade é o que mesmo? A hemoconcentração. Tudo bem? Então, de exame inespecífico, a gente deve fazer o quê? O hemograma completo, principalmente naqueles pacientes que apresentam fatores de risco para complicações, que é o paciente diabético, é o paciente com DPOC, é o paciente com hipertensão, é o paciente com alguma doença hematológica, é o paciente com insuficiência renal. Esses pacientes, eles têm maior tendência para evoluir para a gravidade, porque todos esses fatores são fatores de risco. Então, esses pacientes, principalmente nesses, eu tenho que coletar o quê? O hemograma, para eu verificar a possibilidade de agravamento ou não desses pacientes. Tudo bem? E outra, isso é importante. Eu não sei aqui se vocês já trabalharam nisso, mas teve um tempo que eu dava aula e sempre tinha algum aluno que já tinha trabalhado nisso. Quando a gente tem situações, né, de agravamento do quadro de dengue, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, normalmente nós abrimos os chamados hospitais de campanha.
né? Já trabalhou? Então, por quê? Porque o principal cuidado ao paciente com dengue é a hidratação. Não é? Então, você precisa, né, de mais leitos de observação, até para manter esse paciente em hidratação sob a supervisão de profissionais de saúde. Tudo bem? Muitas vezes a gente observa que nos hospitais de campanha, tá legal? Que são abertos principalmente quando nós temos uma epidemia, nós não fazemos o quê? Os exames específicos. Por quê? Porque numa epidemia, nós não vamos precisar confirmar o caso pelo critério laboratorial. A gente acaba fechando o caso pelo critério clínico-epidemiológico. Ou seja, o paciente tem febre e tem mais 2 outros sinais inespecíficos, que são as características clínicas da dengue. E esse paciente está num local onde se tem uma epidemia da dengue. Então, isso acaba fazendo o quê? Que nós não necessitamos, né, acabe não sendo necessário a utilização de exames específicos. Né? O paciente chegou lá na unidade, febre, mais 2 outros sintomas, está numa região onde tem uma epidemia, o diagnóstico dele é dengue. Tudo bem? Não. Não, porque numa epidemia, isso até é uma recomendação da OMS, né, nós não precisamos fechar os casos laboratorialmente. Somente os casos mais graves, casos de febre hemorrágica da dengue ou pacientes que evoluem para óbito, aí preferencialmente nós teremos a realização de exames específicos. Mas, só para vocês terem ideia, o isolamento viral, por exemplo, a gente só faz em pesquisas ou quando se está iniciando um aumento do número de casos. Para quê? Para a gente determinar qual dos vírus da dengue está provocando aquele aumento de casos. Se é o tipo 1, se é o tipo 2, se é o tipo 3 ou se é o tipo 4. Depois a gente não faz mais. Tá legal? Porque a gente já sabe que é dengue. Tudo bem? O atendimento de enfermagem ao paciente com suspeita de dengue. Hoje, a gente tem até alguns manuais específicos, né, para o cuidado de enfermagem em relação ao paciente com dengue. Então, diferente, por exemplo, do que a gente tem em outras patologias, que a gente não tem protocolos específicos, o protocolo é geral, no caso da dengue, não. A gente tem protocolos específicos dos cuidados de enfermagem para o paciente com dengue. Então, o que cabe a esse profissional de enfermagem? A própria orientação, a realização do encaminhamento, por exemplo, a coleta de dados, de forma mais detalhada possível para se colocar no prontuário. Esses dados eles são necessários para quê? Para que nós realizamos o planejamento e a execução dos serviços de assistência de enfermagem. Até porque, dependendo da classificação, que daqui a pouco nós vamos ver, do paciente com dengue, ele vai ser acompanhado em um determinado serviço de saúde. Então, basicamente, é a enfermagem que está lá na classificação de risco. E ela é que vai determinar onde será o encaminhamento, onde será o acompanhamento e para onde será o encaminhamento do paciente com suspeita ou com quadro de dengue. Tá legal?